Ontem eu deixei nos meus stories uma pergunta se vocês sabiam a diferença entre um Sol 7 sustenido 5 e um Sol 7 bemol 13, tá? 58% das pessoas que responderam falaram que sabiam o que era. Ó, legal pra caramba, hein? A maioria. E 42% falaram que não sabiam a diferença entre os dois acordes. Então, vamos dar uma conferida? São 3 aspectos para a gente dar uma observada. O primeiro deles é em relação à teoria dos intervalos, né? Se eu estou falando de uma quinta aumentada, eu estou falando de um intervalo de quinta. Então eu preciso contar 5 notas partindo de Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. No caso da quinta aumentada, é um Ré sustenido. Beleza. No caso do bemol 13, o bemol 13 é um intervalo composto de sexta menor. Então, na verdade, eu tenho que contar 6 notas para chegar nessa bemol 13 aí. Sol, Lá, Si, Dó, Ré e Mi. No caso de ser uma sexta menor, né, que é o bemol 13, então Mi bemol. Isso não resolve a situação para a gente, porque Ré sustenido e Mi bemol são notas enarmônicas e na prática, na hora de tocar, eu vou tocar a mesma nota. Uma hora eu vou chamar de Ré sustenido, outra hora eu vou chamar de Mi bemol, mas na prática é a mesma nota. Então, não resolveu ainda a situação. Vamos então para a teoria da formação dos acordes. Quando eu falo que o acorde é um Sol 7 com bemol 13, eu estou falando que ele é um Sol 7 com uma 13ª menor adicionada. A formação de um acorde maior com sétima menor é a seguinte: fundamental, terça maior, quinta justa, sétima menor e adiciono essa bemol 13. Então eu tenho 5 notas no acorde, sendo 4 de estrutura e uma tensão bemol 13. No caso de eu falar que o acorde é Sol 7 sustenido 5, a estrutura do acorde já modifica, porque, olha só, eu não tenho a quinta justa, eu tenho quinta aumentada. Então eu tenho fundamental, terça maior, quinta aumentada e sétima menor. Então esse sustenido 5, ele passa a fazer parte da estrutura do acorde. E aí são 4 notas dentro do acorde, não 5. Bom, beleza, então já começou a clarear um pouquinho. Então, o acorde com bemol 13, ele tem quinta justa e bemol 13 como tensão. O acorde com quinta aumentada não tem a quinta justa. A quinta aumentada faz parte da estrutura do acorde. Mas a gente sabe que quando a gente começa a colocar tensão dentro dos acordes, principalmente se tratando de uma tensão bemol 13, é recomendável que a gente não toque a quinta justa e substitua essa quinta justa pela bemol 13. Então, na prática, deu no mesmo eu tocar Sol 7 sustenido 5 ou Sol 7 bemol 13, na prática vai dar a mesma coisa, é o mesmo acorde, né? Porque no caso do bemol 13, eu eliminei a quinta justa que estaria aqui, ó, Sol 7 com quinta justa, e coloquei a bemol 13 no lugar, o que daria o mesmo do Sol 7 sustenido 5. Então, ainda não resolve a nossa questão. Tá? Agora vamos para o terceiro aspecto, que é observar a escala desses acordes. Aí sim que mora a diferença, tá? Não importando quem veio primeiro, né? A composição da melodia, de um solo, de um improviso ou acorde, isso, a ordem não importa. O que importa é o seguinte: quando eu estou falando que o acorde ele é um acorde dominante com bemol 13, eu estou falando que existe a presença da quinta justa nessa escala, tá? E isso vai fazer diferença na hora de eu criar melodias, de eu criar solos, de eu criar improvisos, de eu criar contracantos para o meu arranjo, tá? Vou dar o exemplo aqui do Sol 7 bemol 13 com a escala mixolídia bemol 9 bemol 13. Então, partindo de Sol, eu tenho Sol, fundamental do acorde, Lá bemol, bemol 9, né, ou segunda menor, mas vai para a cifra como bemol 9, Si, que é terça maior, Dó, que é a quarta justa, Ré, que é a quinta justa, olha ela aí, Mi bemol, que é a bemol 13, e Fá, que é a sétima menor. Eu tenho essa escala aqui para eu montar minhas melodias, meus solos, meus improvisos, meus contracantos, enfim, qualquer coisa que relacionado à melodia que eu for tocar em cima desse Sol 7 bemol 13. No caso de eu estar falando de um Sol 7 sustenido 5, eu estou informando na cifra que não existe a presença de quinta justa nessa escala.
Então a escala que eu vou escolher vai ser uma outra que não tem a presença de quinta justa. Por exemplo, uma escala que em relação a tensões ela é parecida com a mixo bemol 9 bemol 13 é a escala alterada. Então eu vou tocar a escala a escala alterada a partir de Sol, tá? Então eu tenho Sol como fundamental, o mesmo Lá bemol como bemol 9, só que agora eu tenho um Lá sustenido, que é um sustenido 9, tá? Uma nona aumentada. Eu tenho Si, que é a terça maior. Eu tenho Dó sustenido ou Ré bemol, não importa muito como que a gente enxerga essa nota, né? Como Dó sustenido seria um sustenido 4, sustenido 11, como Ré bemol seria um bemol 5, tá? E eu tenho o Ré sustenido, que é a minha quinta aumentada. Notaram que nessa escala eu não tenho a presença do Ré, eu não tenho a presença da quinta justa, tá? E eu tenho a nota Fá, que é a sétima menor. Então minha escala fica assim, ó. Beleza? Então a diferença primordial quando você opta por cifrar bemol 13 ou sustenido 5 é você informar a pessoa que vai tocar em cima desse acorde se a escala que você imaginou para aquele acorde tem a presença de quinta justa ou não tem a presença de quinta justa. Beleza? Espero ter esclarecido aí a dúvida desses 42% que não sabiam e parabéns para os 58% que já sabiam dessa informação, beleza? Um beijo e até a próxima!